Boa tarde, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos trabalhar hoje uma aulinha sobre vetores, certo? Então, o que é um vetor? A primeira pergunta que nós temos que fazer é o que é um vetor. Então, um vetor, eu coloquei uma definição aqui, ó. É um ente matemático representado por um segmento de reta orientado, que serve na física para representar grandezas vetoriais. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quais são essas grandezas vetoriais, professor? Então você vai pensar o seguinte: grandeza vetorial são todas as grandezas que necessitam, para ficarem perfeitamente definidas, um sentido, direção e intensidade. Então, as grandezas que, para ficarem perfeitamente definidas, precisam de direção e sentido, além da intensidade, ela é uma grandeza vetorial. Tá, professor, como assim? Um exemplo disso. Um exemplo de grandeza vetorial. Força. A força, quando eu digo assim, vou interagir com o quadro e aplicar uma força. Ele vai subir, descer, ficar parado? Depende para onde eu aplico essa força. Tá, professor, você vai aplicar força para cima no quadro? Você vai aplicar força para dentro da parede? Professor, você vai aplicar uma força para baixo no quadro? Então você tem que dizer para onde essa força é aplicada. Então ela não fica perfeitamente definida somente com a intensidade que você apresenta, do tipo, apliquei uma força de 10 Newton, mas você precisa saber qual é a direção e o sentido. Então essas são as grandezas vetoriais. Outros exemplos, aceleração, velocidade. Então são várias grandezas que necessitam, além da intensidade, uma direção e um sentido para ficarem perfeitamente definidas. E essas são as grandezas vetoriais, ok? Mas voltando aqui, eu coloquei um exemplo de um vetor. Um vetor, ele é um segmento de reta, segmento de reta. Segmento é um pedaço da reta que tem início e fim, então ele tem um tamanho definido. Um segmento de reta orientado, que tem uma setinha. Então ele tem um tamanho definido e tem uma setinha. Essa setinha não significa que é uma semi-reta. É um segmento orientado. Então tem um tamanho específico, onde o tamanho é o módulo, a intensidade ou magnitude. Então você pode chamar de módulo, você pode chamar de intensidade do vetor ou magnitude. Esse último mesmo é bem pouco comum. Mas se aparecer a magnitude do vetor, então é o tamanho do vetor. O módulo é mais comum. O módulo é representado por um número e a unidade. Então o tamanho dele, número e uma unidade. Ele é representado por uma letra com uma setinha em cima. Tá bom? Então quando você vai ter um vetor, ele tem uma letra com uma setinha em cima. Essa setinha é sempre horizontal para a direita. Então essa setinha só diz que a grandeza é vetorial, ela não diz direção e sentido. A direção do vetor é dada pela reta suporte, ou seja, por esse segmento de reta, como ele é um pedaço de uma reta, e uma reta imaginária, então uma reta que passaria aqui. Então esse pedaço determina, esse tamanho, o módulo. A reta suporte me dá a direção, horizontal, vertical, diagonal, e a setinha me indica o sentido, ok? Então nós temos esse carinha sendo o vetor. Um segmento de reta orientado, o tamanho, o módulo, a reta suporte, a direção e a setinha o sentido. Uma observação: dois ou mais vetores serão iguais. Quando que eu digo que vetores são iguais? Se e somente se apresentarem módulo, direção e sentidos iguais. Módulo, direção e sentidos iguais. Tudo isso. Se ele apresentou só módulo igual, eles não são iguais. Tem que ter a direção e sentidos iguais. Ok, gente? Então, revisando. Vetor é um ente matemático, certo? Que serve para representar as grandezas vetoriais. Grandeza vetorial é tudo que precisa, além de um número, uma unidade, direção e sentido, para ficarem perfeitamente definida. Ele é representado por um segmento de reta orientado, onde o tamanho determina o módulo, a reta suporta a direção e a setinha o sentido. O sentido é para onde, lembra disso. Então vamos imaginar, uma pedra se desloca verticalmente, ela está subindo ou descendo? Então você vai ter que dizer, de cima para baixo, viram? Para te dá o sentido, ok?
Então, vertical era a direção, para onde vai sentido. E aí, para dois vetores ou mais para serem iguais, precisam apresentar essas três características simultaneamente iguais, senão não serão iguais. Certo, galera? Um abraço e até a próxima!